O governo federal, em parceria com o estado de São Paulo, firmou um acordo sobre toda a discussão envolvendo o território da favela do Moinho. Repórter Beatriz Manfredini. O governo federal e o governo de São Paulo anunciaram um acordo para a desocupação da favela do Moinho, última no centro da capital paulista. Em entrevista coletiva na cidade de São Paulo, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou uma fase de transição para as famílias que terão que sair do local com recursos tanto do governo federal quanto estadual. E também garantiu que não há continuidade do acordo se denúncias de violência pela desapropriação ocorrerem. Nesse processo de transição, que essas famílias também vão ter condição de ter um aluguel que seja um aluguel compatível para que elas, nesse processo de transição, que essas famílias também tenham um lar e que a vida delas, que a gente sabe que só o fato de a gente estar falando que é uma mudança, já é um transtorno para qualquer um de nós. Então a gente tem que tratar, e aí foi isso que nós discutimos principalmente, é cuidar, olhar para as famílias, como é que a gente vai cuidar para que essas famílias tenham a transição mais tranquila possível. A comitiva do governo federal desembarcou em São Paulo por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira. O secretário nacional de Habitação e o corpo técnico de alguns ministérios fizeram uma visita in loco à favela do Moinho, enquanto o ministro Jader Filho e o secretário Marcelo Branco do governo de São Paulo se reuniram na Secretaria de Habitação. O encontro durou cerca de 2 horas e aconteceu às pressas após denúncias e protestos da população local nos últimos dias. O terreno é do governo federal e depois de reclamações de moradores e entidades, a União tinha paralisado a cessão da área para o governo do estado. O plano de São Paulo é transformar o lugar em parque. Marcelo Branco, secretário da Habitação de São Paulo, falou sobre a tentativa de recuperação do centro da capital. Nós identificamos muito rapidamente, vocês veem que para a gente fazer um acordo dessa dimensão, algo que se imaginava que demoraria algumas semanas para fazer, em 2 ou 3 horas de conversa nós conseguimos chegar a esse entendimento, exatamente porque os princípios são semelhantes, são iguais. Nós estamos todos aqui lutando pela qualidade de vida de uma população extremamente humilde. Mais cedo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou a importância da desmobilização da favela para o fim da Cracolândia. Segundo ele, com um número reduzido de oferta de drogas, mais dependentes químicos procuraram ajuda. Nunes afirmou que não há mais cenas de uso aberto na capital e garantiu que não há espalhamento dos usuários. É um trabalho longo que a gente vem fazendo, com muita dedicação todos os dias, equipe da saúde, da assistência social, fazendo com que a gente possa ofertar para os dependentes químicos os tratamentos e o serviço de polícia fazendo a prisão de traficantes. Por isso hoje que a gente passa a ter um resultado bastante positivo com relação às cenas abertas de uso, que evidentemente, como eu tenho dito, não está resolvido, mas avançou bastante e é por conta dessas ações. Segundo a gestão municipal, depois de cenas recentes da Cracolândia vazia, 109 pessoas estão sendo monitoradas em 32 ruas da cidade, ainda pelo uso de substâncias. Mas, de acordo com a gestão, elas não faziam parte do fluxo. Bom, Vilela, em relação à favela do Moinho, muito ruído nesses últimos dias, os moradores revoltados, muita gente não quer sair de casa, é claro, por causa do medo, para saber onde que vão, onde não vão. Mas, de qualquer forma, ao que tudo indica, os governos do estado, a prefeitura, o governo federal, sentaram na mesa para decidir isso, Pois é, Tiago, esse é o lado positivo dessa história, Quando o governo federal, estado, município, partidos diferentes, visões políticas diferentes, acabam sentando e procurando resolver de uma forma republicana, você vê que a coisa anda de uma forma bastante célere. E esse caso é um exemplo claro disso. Se a gente tivesse, como acontece em muitas situações, onde um ficasse jogando a culpa no colo do outro, certamente não teríamos aí um encaminhar tão rápido como tivemos nesse caso. Então, nesse aspecto, eu vejo que foi uma vitória que deve ser compartilhada entre todas as esferas envolvidas. Agora, Kobayashi, é preciso acompanhar isso no aspecto dos moradores, para saber qual vai ser o amparo que o Estado, a Prefeitura, enfim, o ente vai dar para essas pessoas.
Exato. Lembrando, Thiago, que são benefícios que se somam agora, porque o próprio Estado de São Paulo, que era cessionário, portanto detentor dessa região, já daria ali a esses moradores que estavam deixando aquele local muitos outros benefícios, alguns com auxílio aluguel, alguns outros com prioridade nas políticas de habitação do Estado de São Paulo, e agora ainda a esses benefícios se somam os benefícios federais da União, né? Tem tudo, então, para que haja uma solução pacífica, que é o melhor. Que haja ali a reintegração da posse para quem de direito e a destinação daquele terreno para a finalidade que for proposta e que as pessoas tenham a dignidade, a condição de irem para um local adequado, para que não sejam totalmente desamparadas. Eu acho que desse jeito fica bom para todo mundo e que isso sirva de exemplo para muitas outras questões, situações, locais parecidos em que certamente haverá de ter novas cenas como essas.